Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. E está comigo hoje uma pessoa muito conhecida do movimento espírita de Santa Maria, mas se eu disser o nome dela, talvez muitas pessoas não reconheçam. Ela é a Almerinda Terezinha Medeiros de Souza, mas se eu disser o nome pela qual ela é conhecida, muito conhecida, diga-se de passagem, aí todo mundo vai saber quem é. É a minha amiga Tereca Souza. Tereca, muito obrigado por estar novamente aqui batendo um papo no programa Palavra Espírita. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, né, Jader? A oportunidade de dialogarmos sobre um tema interessante que é a doutrina espírita, a oportunidade de conversarmos com os telespectadores sobre vários assuntos, conforme já havíamos combinado. Perfeito. Muito obrigada. O nosso papo hoje com a Tereca vai versar sobre N assuntos, né? Mas o primeiro assunto em que a Tereca ela é a trabalhadora da Sociedade Espírita União dos Fiéis. A União dos Fiéis fica ali nas... Machado de Assis. 454. Ontem, a Tereca estava me contando nos bastidores que no primeiro domingo de cada mês, né, Tereca, vocês fazem um encontro, e o encontro de ontem foi sobre família, né? E, inclusive, meu amigo Lucas Amorim esteve lá com vocês, um grande abraço para o Lucas, e o tema de ontem foi honrar pai e mãe, né? A Tereca já me disse que foi maravilhoso o encontro. E aí eu vou fazer a primeira pergunta para a Tereca. O que na visão espírita significa honrar pai e mãe? Certo. Primeiro, explicar rapidamente o que é o Domingo em Família. Na nossa programação doutrinária da Casa, da Sociedade Espírita União dos Fiéis, nós temos todo o primeiro domingo do mês, um domingo em família, que nós chamamos 1h30 de debate, de diálogo, de troca de experiência entre os participantes e alguém que coordena esse trabalho, um convidado. No caso de ontem foi o Lucas Amorim. E é muito interessante porque os temas são bem variados, todos relacionados à família, todos relacionados a essa convivência. Muito bem. Honrar pai e mãe, a doutrina espírita nos coloca a seguinte situação. Nós, filhos, e todos somos filhos, todos temos pais e mãe, todos nós devemos a vida em todos os seus aspectos principais, a vida física, o conhecimento, a base, aos nossos pais. Então, em qualquer que seja a situação, devemos honrá-lo, mesmo que muitas vezes tenham sido pais ausentes, pais com muitas dificuldades na criação dos filhos. Mas isso tudo, hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta, é possível verificarmos que nós somos devedores ou devemos a vida aos nossos pais. E por isso, em qualquer situação, em qualquer circunstância, devemos honrar essa condição. Perfeito. E até porque, né, Jader, nós escolhemos a família, o pai e a mãe. Exatamente. Não adianta dizer, eu não pedi para nascer, pediu sim, implorou. Exatamente, né? Mas, Tereca, a doutrina espírita e quem lê o livro dos Espíritos vai
perceber a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é esse que tu tá mostrando aqui. A primeira pergunta de Kardec aos Espíritos ele faz da seguinte forma: que é Deus? Mas isso não é muito comum, a gente perguntar que é Deus, e sim quem é Deus. Por que Kardec perguntou para os Espíritos que e não quem? Uma pergunta bastante sucinta e uma resposta dos Espíritos também bastante sucinta. Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Só essa resposta já justifica a pergunta do que, porque não personaliza. E nós costumamos personalizar, criar um Deus antropomórfico, ou seja, semelhante ao homem, com imagens semelhantes. E semelhança é porque nos falta uma dimensão, falta um entendimento maior, e aí nós personalizamos. Mas a pergunta tem esse propósito. O quê? Porque Deus é muito maior do que tudo, é o Criador do universo e tudo que nele existe. Então a razão fundamental é essa que os Espíritos sabiamente responderam a Kardec. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Os Espíritos não disseram como é que é? Inteligência suprema do mundo. Não. Do universo. Do universo. Exatamente. Tá? Não, porque muitas pessoas têm Deus como aquele gerentão que lá está cuidando as pessoas, vê o que elas fazem de bom, de ruim, etc. e tal. Esse foi o Deus criado pelos homens, né? Exatamente. E não o Deus que criou os homens e o universo. Os Espíritos nos alertam, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores, que ditaram a codificação, né? Que é difícil, nós não temos ainda um nível de compreensão, de entendimento, para entender toda a dimensão de Deus. Exato. Então, mas se nós temos essa confiança, essa certeza da criação, basta olhar o universo na sua infinitude para justificar a existência. Alguém criou. Exatamente. Tudo isso. Algo, né? Ou algo. Alguém, agora eu estou personalizando, perfeito. Algo criou tudo isso. Exatamente. Okay. Então é essa a razão da questão. Que é Deus. Agora, Tereca, as pessoas, por exemplo, eu dou muita palestra nas casas espíritas, certo? E eu percebo que cada vez mais as casas recebem mais pessoas. E sempre que há a oportunidade, eu costumo perguntar assim, sempre que surge a oportunidade, quem é aqui que vem de outras religiões? Por favor, se manifeste. Sem querer exagerar, mas no mínimo 80% se manifesta dizendo que vem de outras religiões. Sim. Tu tem alguma explicação para isso? A explicação, eu vou usar a mesma que me trouxe para a doutrina espírita. A doutrina espírita me deu respostas racionais, lógicas, sem exigir de mim uma crença cega, uma fé cega, sobre as questões principais da vida, especialmente o que eu estou fazendo aqui, qual a razão do sofrimento, da dor, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou nesta família, por que eu estou neste trabalho, nesta atoridade, enfim, as muitas questões que muitas vezes nos atormentam, ou questões, por exemplo, diante da dor, diante da dificuldade maior, diante de um conflito. E então, penso que cada vez mais as casas espíritas estão sendo procuradas justamente porque as pessoas não aceitam mais uma fé cega. É assim os dogmas, né? É assim porque alguém disse que é assim e vai continuar sendo assim.
Então, é essa a razão. E principalmente porque a doutrina espírita tem 2 objetivos principais, que é esclarecer e consolar. Então, não basta a teoria, o conhecimento intelectual, tem que penetrar o coração das pessoas, tem que atingir as pessoas, tem que se sentirem confortadas. E é isso que se trabalha. Todas as atividades nas casas espíritas, você falou, eu faço muitas palestras. Durante uma exposição doutrinária, aquelas dezenas ou centenas de pessoas que ali estão, elas estão sendo esclarecidas, mas certamente aquele esclarecimento também as conforta, de forma racional, lógica, né? Sem ludibriação, sem fantasia, Exatamente. Inclusive tem uma máxima no Espiritismo que diz o seguinte: compreender antes de crer. Ah, né? Perfeito. E não aceitar tudo que me dizem porque está escrito. Está escrito. Né? Então, compreender é fundamental, porque aí a minha crença, a minha fé vai se fortificar. Né, Tereza? Com certeza. E a outra questão também, né, Jader, por exemplo, você pega o livro, a Bíblia. Certo. Né? Se você traduzir literalmente para a sua vida o que está aqui, ipsis literis, muita coisa não vai fazer sentido. Por quê? Porque tem que entender, tem que voltar lá atrás, na época em que foi escrita, Exato. Inclusive o Antigo Testamento, mais ainda, voltarmos com o conhecimento que nós temos hoje, com o nível que a humanidade já atingiu de conhecimento, de pesquisa, voltar lá atrás com esse conhecimento e tentar trazê-lo para os dias de hoje. Aí nós compreendemos, Sim. É maravilhoso. É uma leitura fantástica o Antigo Testamento, mas sem essa compreensão, sem nos situarmos no tempo. No tempo, no espaço, na cultura, nos hábitos, nos costumes. Exatamente. Da época, fica difícil. Eu, por exemplo, tinha um quê contra Paulo, né? Paulo de Tarso, porque eu achava que ele era machista. Eu não gosto do Paulo porque ele é machista, mas não é. Depois eu fui entender todo o contexto que ele, desde criança, foi educado, foi formado para ser um doutor da lei. Aí tu entende, muda totalmente o pensamento. Tereca, tem muitas pessoas que dizem que o espírita, e a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, mas tu vai responder nesse tempo, que o espírita é contra a Bíblia. Absolutamente não. Né? Agora, tem muita gente que pensa assim, por que o espírita, Tereca, essa é uma pergunta que eu te faço, não é contra a Bíblia, nem pode ser contra a Bíblia? Por favor. Né? Perfeito. O Haroldo Dutra Dias, que é aquele juiz mineiro, espírita, internacionalmente conhecido, traduziu o Novo Testamento. Exatamente. Editado pela nossa Federação Espírita Brasileira. E o Haroldo, ele tem uma frase que eu gosto muito e que sintetiza tudo. Nós precisamos conhecer o Antigo e o Novo Testamento para entender o Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto final. Então, faltando 30 segundos, não precisa, como é que eu vou dizer, é importante para entender o Espiritismo a leitura da Bíblia. Não precisa se fanatizar pela Bíblia, mas pelo menos ler, entender e ser, como tu disse antes, se colocar naquela época para melhor tirar os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Tereca,
Nós vamos para o intervalo agora, certo? Mas eu quero dizer que o nosso intervalo é apenas 45 segundos e eu já volto batendo esse papo maravilhoso com a Tereca Souza, Sociedade Espírita União dos Fiéis. É rápido. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Eu estou batendo um papo hoje com a Tereca Souza, da Sociedade Espírita União dos Fiéis, sobre N assuntos. E Tereca, agora, assim, como diz o gaúcho, de cara, eu vou te fazer uma pergunta sobre drogas. Porque mais do que nunca as drogas, infelizmente, estão inseridas na nossa sociedade, no nosso contexto, na nossa vivência. Agora trazendo para o espiritismo, digamos assim, para o espírito mais exatamente. As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, causam alguma coisa para eu, enquanto espírito, porque na verdade eu sou um espírito, apenas que encarnado em um corpo material. Causam alguma droga, digamos assim, hoje e no futuro, logo ali, ou no futuro mais adiante, quando eu digo futuro, em outras encarnações? Perfeito. Primeiro, começando com a seguinte questão. Tudo que é excesso prejudica, né? Porque você me perguntou as drogas lícitas e ilícitas. Né? As lícitas são os medicamentos, as diferentes composições químicas que ajudam o nosso corpo a se libertar das dificuldades, das dores, né? Mesmo as drogas lícitas, os medicamentos tomados exagerados, sem um receituário médico, ele vai nos causar um problema, né? Em primeiro lugar, ao próprio corpo físico e depois, e tudo que nós fazemos na vida fica registrado num arquivo que nós temos, todos nós temos, que se chama perispírito. Depois eu vou querer que tu esclareça o que é esse tal de perispírito. Esse tal de perispírito, muito bem. Então, as drogas ilícitas, o próprio nome já está dizendo, ilícita, causam mal infinitamente maior, né, do que uma droga lícita. Se causam mal ao corpo, fica registrado para uma futura correção, para uma futura reparação. Por exemplo, se eu consumo drogas, quaisquer que seja, e acabo trazendo dificuldades, problemas para a minha vida, né? De toda forma, acabo com a saúde física, mental, eu vou ter que reparar isso aí lá na frente. E essa reparação, ela vai ser necessária, não porque Deus me castiga, sim, mas porque eu criei, porque o melhor e maior juiz que nós temos é a nossa consciência. Exatamente. Então, não é Deus que manda o castigo, a reparação, a expiação, a provação, né? Somos nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, que criamos essa condição. Então, com certeza,
as drogas ilícitas, principalmente, causam problemas para serem reparados nesta encarnação ou nas próximas. E perispírito? Muito bem. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que nós somos um espírito, em primeiro lugar. Certo. Mas o espírito, o que é o espírito? É uma matéria quinta essenciada na dimensão. Uma sutileza. Sutileza, né? Não é palpável. E para esse espírito se manifestar durante a sua encarnação, precisa do quê? De um corpo físico. Que entre esse corpo físico, essa matéria, poderíamos dizer grosseira, diante do espírito, precisa um elo de ligação. Um elo que amenize essas impressões, tanto do corpo físico, quanto para poder haver essa comunicação. Então, esse é o perispírito, é esse arquivo que continua com o espírito em qualquer situação, seja encarnado ou desencarnado. Tereca, tem uma máxima espírita que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação, certo? Agora eu vou ter que colocar aqui um exemplo. Eu sou uma pessoa que dou esmola, certo? Eu vejo, fico condoído e ajudo aquelas pessoas mais necessitadas. Quando eu chegar lá na outra dimensão, olha, eu fui uma pessoa que ajudei muito, fiz muita caridade, dei muita esmola. Isso aí vai apagar um pouco os erros que eu tive aqui nesta vida? Boa pergunta. Apagar os erros não é bem o termo, né? Certo. Porque, primeiro, se eu dou esmola, e às vezes a esmola é necessária, tu encontra alguém com fome, não adianta querer dar outra coisa para a pessoa, a não ser um alimento, uma comida, né? Naquele momento, para saciar para atender a sua necessidade. Claro que tudo que nós fizermos, e tudo depende da nossa intenção, que é fundamental. Se eu dou a esmola com a intenção realmente de ajudar, de amenizar aquele sofrimento, claro que isso de uma forma ou de outra vai ser contado favoravelmente, né, para a minha história espiritual, para a minha caminhada. Agora, se eu der esmola e chegar lá do outro lado, eu fui generosa, eu fui caridosa, aí isso não é caridade. Porque tudo depende da intenção. E a caridade, conforme a doutrina espírita nos explica, e por isso, fora da caridade, não é fora do espiritismo que existe salvação. Fora da caridade, nem dentro do espiritismo. Nem dentro e nem fora do espiritismo existe salvação. Não é isso. Fora da caridade, o que amplia essa questão da caridade? Que ela tem a caridade material, mas também tem a caridade moral, espiritual, né? A caridade ética, do acolhimento, do abraço, da ajuda, do esclarecimento, né? E você me perguntou lá no início do programa sobre a frequência às casas espíritas. E muitas pessoas vêm até nós em busca de esclarecimento, uma perda, entre aspas, do ente querido, um problema maior na família, um conflito, elas vêm. E esse atendimento que na doutrina espírita, no movimento espírita nós chamamos de atendimento fraterno, é uma caridade desinteressada, com o objetivo de ajudar a pessoa, de esclarecer a pessoa, de dar um consolo para essa pessoa. Isso é uma caridade também. Sim. Então, existem 1000 formas. Eu posso dar uma esmola, sim, e devo, se necessário e se conveniente, mas sempre de maneira desinteressada, que aquilo vai trazer um benefício para mim. Perfeito. Tereca, vamos adentrar um outro tema aqui.
Tu, eu, nós, vós, eles, todos nós estamos gravando esse programa às 9h30 da manhã. Significa dizer que nós acordamos hoje do nosso sono, certo? Todos nós dormimos à noite. Sim. Tá? Mas a minha pergunta é o seguinte: enquanto eu, materialmente falando, Jader, Tereca, para onde que ia o nosso espírito? O nosso espírito também ficava dormindo com o corpo ali ou é alguma coisa diferente disso aí? Perfeito. O espírito não dorme nunca. O espírito não cansa? Não. Não? Não. Se ele estiver fazendo ações, praticando ações coerentes, éticas, morais, do bem, né? Ele não cansa, pelo contrário. Enquanto o corpo físico dorme, nós sabemos que o espírito se desprende parcialmente, ele não abandona o corpo e vai embora. Não, porque aí está sujeito a não voltar, né? A não voltar mais. E não é assim. Então, parcialmente, mas fica ligado de uma forma. Um elo de ligação. Um elo de ligação com o corpo. Então, para onde vai o espírito nessas horas de sono? Vai para junto daqueles com os quais se afiniza. No mundo espiritual, né, fora do corpo físico, com aqueles que se afinizam. Vai para junto de espíritos bons, se eu for uma pessoa que procuro ter uma vida, né, equilibrada, eu vou para junto. Agora, se eu for uma pessoa má, ou uma pessoa desequilibrada, ou uma pessoa que só pensa no mal, que só deseja o mal, para onde que eu vou? Vou achar as minhas companhias, né? Então, aí a importância daquela prece, daquela reflexão antes de dormir, né? De fazer aquele balanço, como é que foi o meu dia, o que que eu fiz, o que que ficou para trás, o que que eu preciso corrigir, e pedir a proteção divina dos espíritos superiores, dos nossos anjos da guarda, né? Para que nós possamos, durante o sono físico, irmos ao encontro dos espíritos superiores, trabalhadores do bem, onde nós podemos aprender, podemos trabalhar. Nós trabalhamos, sim. né? Bastante durante o sono. Onde podemos conviver, encontrar nossos entes queridos, nos harmonizarmos com eles, enfim, de diferentes formas. Só que, acordando, nós esquecemos. Você lembra onde que você andou essa noite? Eu também não. Não lembro. A gente lembra fragmentos desse momento. Exato. Que se manifestam, que nós chamamos sonho, né? Fragmentos dessa passagem. E às vezes esses fragmentos, juntando as pontas, não fazem sentido. Ou dão uma ideia bastante errônea daquilo que realmente nos aconteceu. Minha amiga Tereca, sabe que tudo que começa termina, né? E o nosso programa, infelizmente, eu tenho certeza que os telespectadores também está terminando. E eu te deixo à vontade para ti, se tu desejares deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade. Em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade e dizer também que foi uma satisfação, uma alegria poder estar dialogando contigo aqui. Então, são duas alegrias. Como se estivéssemos na sala da nossa casa. Isso, você nos deixa muito à vontade para isso, né? Muito obrigado. Para levar o assunto de uma maneira leve, simples, objetiva, mas com muita certeza daquilo que estamos falando, né? Com muita alegria. E dizer aos telespectadores, agradecer também a audiência, agradecer, de nos colocarmos à disposição, as nossas casas espíritas, para o esclarecimento, para as suas dificuldades, ou simplesmente muitas pessoas buscam as casas espíritas
para aprenderem mais um pouco por curiosidade, né? Não vão lá para ver espíritos, para ver, ou porque passaram por uma dor, por alguma coisa. Não, tenha curiosidade. E nós temos, eu não sei se dá tempo de falar rapidamente. 15 segundos. 15 segundos. Nós temos em Santa Maria a distribuição da livraria e distribuidora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde nós temos um posto de livros com quase 3.000 títulos à disposição. Né? Ali na Sociedade Espírita União dos Fiéis, na Machado de Assis 454. Quem desejar pode comparecer. Perfeitamente. Né? Tereca, minha amiga, muito obrigado, Eu que Tereca, agradeço. tá, por ter atendido meu pedido, tá, para a gente bater esse papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje, certo? Muito obrigado. Levo o meu abraço para as pessoas com quem eu inclusive já trouxe aqui lá da União dos Fiéis, tá? Um abraço muito, muito carinhoso para todos eles e todas elas, né? E dizendo isso, estou agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa.